Oi, gente, paz, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a preparação para o casamento. Um vídeo aí que a gente prometeu sobre noivos, ou melhor, para noivos. Eu vou ler um texto bíblico no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 24, diz assim: Portanto, deixará o homem o seu pai, a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Vamos lá. A questão aqui, a interpretação aqui, deixar pai, deixar mãe, não é que você não vai visitar sua mãe, seu pai, não vai, né, dar assistência para os seus pais, nada disso. Deixar sua mãe, deixar o seu pai e apegar-se à sua mulher, está falando justamente do matrimônio. Está falando da questão da mudança, da conversão da vida de solteiro para a vida de casado. Por quê? Eu tenho conversado com muitos casais, com muitas pessoas a respeito desse assunto, e a gente percebe que existe uma falta de preparo muito grande para quem está casando. Tá? Eu digo isso por experiência própria. Quando casei, eu tive muita orientação, muito pouca coisa que a gente sabia, e a gente teve que aprender da forma mais difícil. Isso é ruim, porque quando a gente não tem essa orientação, a gente acaba aprendendo errando, e não é a melhor forma de se aprender. Uma frase que eu acho muito interessante é que o verdadeiro sábio, ele não aprende com os próprios erros. Né? Tem gente que fala assim, a gente aprende com os próprios erros. O verdadeiro sábio, ele aprende com o erro dos outros. Por quê? Se ele vê que alguém fez e deu errado, ele nem lá ele vai. Entendeu? A sabedoria. Ele não precisa ir lá errar para ele deixar de fazer. Ele já sabe que ele nem lá ele vai. Ele precisa ir. Então aqui está falando da conversão da vida de solteiro para a vida de casado. E que, às vezes, a motivação do casal de noivos não é a motivação adequada. A pergunta que eu faço para você que é noivo: por que você quer casar? Já fez essa pergunta? Você já refletiu sobre essa pergunta? Por que você quer casar? Às vezes a pessoa quer casar, o jovem quer casar, o rapaz, a moça, o homem, a mulher, porque às vezes mora na casa dos pais, né? E ele quer, entre aspas, uma independência. Eu vou casar para me ser livre, para me ser independente. E aí, motivação errada, porque ele vai chegar dentro do casamento, ou ela vai chegar dentro do casamento, e vai ver que ela vai ter muito mais responsabilidades no casamento do que quando tinha morando com os pais. E a saudade que dá depois, né? Quando eu estava na casa da minha mãe, chegava em casa, a comidinha já estava pronta, chegava em casa fazendo assim, papazinho pronto. E agora, casou. Mesmo que os dois façam comida, que o ideal é os dois, né? Existia a colaboração dos dois na casa. Mesmo assim, a regra é, quem chegou primeiro, né? A regra comum. Quem chegou primeiro do trabalho, da atividade, tem que fazer alguma coisa. O marido chegou, está com fome, vai para a cozinha. A esposa chegou, vai para a cozinha. E quando era na casa da mamãe, já estava pronto. Então, se a pessoa sai de casa com a intenção de casar, para de repente ter uma certa liberdade, para ter uma certa, né, uma vida um pouco mais tranquila e coisa e tal, porque que minha mãe fala muito no meu ouvido, meu pai, a motivação está errada. E aí muita gente, quando chega no casamento, ele é confrontado, as suas expectativas são confrontadas, ele fala, poxa, eu pensei que ia ser de um jeito e é totalmente diferente. Então,
e a gente vê o índice de divórcio e o índice de crises conjugais aumentando cada dia mais, muitos casamentos em crise, muitos casais em crise, e a gente tem tido a oportunidade de aconselhar alguns, e a gente vai ver lá atrás, faltou informação, faltou orientação, faltou preparo. Outra coisa interessante nesse texto bíblico, deixará o varão, o pai e a mãe, em relação a não levar os costumes do seu pai e da sua mãe para dentro do casamento. Sabe por quê? A moça foi criada de um jeito, o rapaz foi criado de outro jeito. São culturas diferentes, né? A casa do rapaz era de um jeito, a família dele era de uma forma, a família e a casa da moça de um outro jeito, de outra forma totalmente diferente. A educação que ambos receberam são diferentes, a forma como eles aprenderam a fazer as coisas, né? O rapaz aprendeu a varrer casa de um jeito que a mãe dele ensinou. A moça aprendeu de outro jeito diferente. Qual é o jeito certo? Não tem jeito certo, são jeitos diferentes. O rapaz aprendeu a temperar o feijão, né, usando um determinado tempero. A moça aprendeu com a mãe dela diferente. E quando chega no casamento, não é a cultura de um e a cultura de outro que vai prevalecer. Ali vai ser a união das duas culturas, né? Aquilo que é bom. Pô, isso aqui é bom, isso aqui a gente fazia lá em casa e é bom a gente fazer aqui em casa que vai dar certo. Os dois estão de acordo? Beleza, show de bola. Ah, isso aqui a gente fazia lá e tal. Os dois estão de acordo? E vai pegando um pouquinho. O que não, os dois não estão de acordo, não. Isso aí tinha lá na casa da minha mãe, na casa do meu pai, mas a gente vai fazer diferente, nós vamos fazer melhor, vamos melhorar isso aí, né? Não vamos copiar. E aí vai formando uma nova cultura, uma nova identidade familiar. Então, levar a casa do teu pai, da tua mãe para dentro do casamento é um problema que tem gerado muitos conflitos, muitas crises entre os casais. Outra coisa, para terminar que o vídeo já está longo, né? Projetar a imagem do pai e da mãe no cônjuge, né? Independente se é uma imagem ruim ou uma imagem boa. Às vezes a pessoa teve traumas, às vezes a pessoa teve uma experiência negativa, né? Não teve um bom pai ou não teve uma boa mãe. E essa pessoa chega no casamento e olha para o marido e projeta a imagem daquele pai que ela tem uma mágoa de repente, ou sofreu alguma coisa, ou era um homem ruim de repente para a mãe, e ela olha para o marido e projeta a imagem do pai. Ela vê como se o marido dela fosse ou vai ser igual era o pai. E aí, problema no casamento. Ou vice-versa, esse marido olha para a esposa e projeta na esposa a mãe, sendo algo bom ou sendo algo ruim. Então, gente, seu marido não é o seu pai. Sua esposa não é a sua mãe. Ponto. A minha mãe fazia desse jeito, por que você não faz desse jeito? Sua mãe é sua mãe. Sua esposa é sua esposa. Ah, porque meu pai... O seu pai é seu pai, o seu marido é seu marido. A gente vamos ter que fazer um outro vídeo, né? Porque ficou longo demais. Tem bastante coisa para a gente falar em relação a preparo para o casamento. E a gente vai estar elaborando aí um novo vídeo para compartilhar com vocês, tá? Mas é sempre importante, busca informação, busca orientação para que você tenha um casamento abençoado. Principal, busca Deus, orem juntos, orem pelo casamento de vocês, para que vocês sejam... Ninguém casa para ser feliz, tá? Você casa para fazer o outro feliz. Então, vai para o casamento com essa responsabilidade. Eu estou indo, a minha responsabilidade é fazer a minha esposa feliz. Eu estou indo com a responsabilidade de fazer o meu marido feliz. E aí, se os dois pensarem dessa forma, vai haver ali uma mútua responsabilidade, um mútuo acordo de ambos procurarem fazer o melhor
um para o outro, tá bom? Então, fica na paz, que Deus os abençoe.